Bom, vamos lá, né, pessoal? Então, boa noite oficialmente, para nós começar o nosso estudo abençoado de hoje. E vamos começar com a nossa preparação, que a gente sempre faz. Então, vou convidar vocês, a partir de agora, trazer o pensamento para o momento presente. Deixe as preocupações, problemas de casa, de trabalho, do lado de fora do portão. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche seu peito de ar e solte. Respire. Inspire profundamente. Vamos buscar relaxar agora o corpo físico. Relaxando os pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Relaxando o seu quadril, seu abdômen, relaxando o seu peito, relaxando toda a extensão da sua coluna, seus ombros, seus braços. Relaxando cada dedo das suas mãos. Relaxando o seu pescoço e nuca. Leve o movimento da cabeça de um lado para o outro. Te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxando o seu rosto. Relaxando os seus olhos. Relaxando pálpebras. Sobrancelhas e testa. Relaxando a sua testa, seu couro cabeludo. Isso. Enche o peito de ar e solta. E assim você relaxa seu corpo inteiro agora. E isso permite que a sua mente fique mais serena, mais tranquila, mais leve. Com isso você começa a se conectar a você. Você, a sua essência que é divina. E nessa conexão que você faz com você mesmo, talvez você consiga visualizar lá no seu íntimo, no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, uma pequena chama ou um ponto de luz que tem a característica e a cor que mais lhe agrada. É a sua essência, sua luz. Então eu te convido a agradecer neste momento. Agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais do Evangelho do nosso Mestre e amigo Jesus. Agradecer por mais esse dia que você teve a oportunidade de vivenciar. Agradecer pelo teto que te abriga. Agradecer pelo alimento que te sustenta, pela sua saúde, pelo convívio com as pessoas que você mais ama, que ainda fazem parte da sua vida. Agradeça. Agradeça agora, no fundo da sua alma. Porque a gratidão é o combustível. O combustível que faz com que essa sua luz interior possa aumentar, expandir cada vez mais. Quanto mais você vai trazendo a gratidão, mais essa luz vai aumentando, desenvolvendo, crescendo, de dentro para fora, até que ela envolva todo o seu corpo. E aí você se auto-ilumina agora. O processo de auto-iluminação começa a te reequilibrar, te restabelecer.
vai se sentindo cada vez mais paz, se sentindo cada vez melhor consigo mesmo, consigo mesma. Mas você continua agradecendo. E essa luz então expande ainda mais, ultrapassando os limites do seu corpo. Essa luz agora envolve todo o ambiente em que nos encontramos, expandindo de dentro de você, irradiando. Você irradia com essa luz em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo que está à sua volta. Irradia agora. Isso. E a sua luz irradiada se conecta com a luz do colega do lado, e todos nós vamos nos conectando, presentes nessa reunião de hoje, seja presencialmente, virtualmente ou espiritualmente, nós vamos nos conectando uns aos outros. E nessa conexão nós formamos uma linda corrente de luz que também nos conecta à espiritualidade aqui presente, nossos mentores e anjos guardiões. E através deles, nós também nos conectamos a Jesus agora. Nessa corrente de luz abençoada, conectamos a Ele, esse grande mestre amigo, que despeja sobre cada um de nós o teu amor infinito. Como se Ele estivesse aqui, na sua frente, te abraçando agora. Um abraço de amor, um abraço fraterno, que te preenche a sua alma, te deixa cada vez mais pleno. E essa sensação de plenitude te dá ainda mais vontade de agradecer. E para que possamos agradecer ainda mais a Ele, vamos agora a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então você respira mais uma vez, enche o peito de ar e solta. E aos poucos você vai retornando para o seu corpo agora, percebendo cada parte do seu corpo, suas pernas, seus braços. Você se reconecta a você, ao seu corpo, e assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados e conectados agora. Boa noite, minha irmã. Para o nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Pessoal, capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente estava aqui no item de número 11 do Evangelho. Deixa eu só ver. Número 11. O orgulho e a humildade. Onde a gente estava falando aqui, né, sobre... No finalzinho do capítulo, ele fala que se nós começarmos a ouvir mais os ensinamentos de Jesus, começarmos a abrir mão do orgulho e começar a verdadeiramente praticar o bem, praticar a caridade, aí sim nós vamos construir esse mundo que a gente tanto almeja de felicidade, de bondade, de esse mundo fraterno onde o respeito, a amizade, o bem prevalece. Que se ouvirmos os ensinamentos do Mestre, que se ouvirmos e seguirmos esse caminho que ele nos mostrou,
poderemos um dia glorificar a Deus com cânticos de gratidão pela felicidade que nós iremos conquistar. Mas enquanto permanecermos dominados pelo orgulho, pelo egoísmo e todas as outras imperfeições morais que nos atingem, vamos continuar sofrendo as consequências dessas nossas escolhas, as consequências de não querermos realizar dentro de nós o bem que nós precisamos construir dentro de nós. Perdão, pessoal. E eu lembro que a gente falou uma coisa muito importante semana passada, duas coisas muito importantes. Primeiro, alguém perguntou assim, será que a gente não está nos subestimando? Pois Jesus disse, vós sois deuses. Será que quando a gente se vê tão pequeno, a gente não está subestimando a nós mesmos, pois somos a imagem e semelhança de Deus? E ele disse, vós sois deuses, né? É claro que ele disse isso, porque nós somos criaturas de Deus. Filho de peixe é o quê? Não pode ser cobra. Nós somos filhos de Deus, então temos sim o potencial divino dentro de nós. Temos esse potencial, mas é só um potencial. É algo que precisamos construir, desenvolver, florescer, né? Esse potencial precisa ser trabalhado, desenvolvido. E eu lembro que eu dei o exemplo da bolota e do carvalho, a semente e a árvore. Nós somos sementes. E seria muita presunção achar que nesta etapa evolutiva de agora, nós podemos dar bons frutos como a árvore já formada. Nós não somos árvore formada. Nós somos sementes que precisa florescer, desabrochar, desenvolver, para depois, sim, de transformados em árvores, de carvalhos, dar os bons frutos. Né? Então, não podemos ter a pretensão de que somos mais do que a condição em que estamos agora. Não somos. Porém, nós não podemos também perder a esperança. Porque como somos filhos de Deus, que é o ser mais superior, mais bondoso, mais justo, ou seja, inteligência suprema de tudo, né? Causa primária de tudo. Se somos filhos dele, estamos muito bem amparados. Estamos muito bem apoiados. E vamos ser muito bem conduzidos pela grande sabedoria divina, que nunca há de nos faltar. Nunca vai faltar. Então isso não pode, o fato de ainda sermos sementes, não pode tirar a esperança de que através do auxílio divino, da condução do amor divino, nós inevitavelmente vamos nos tornar esses carvalhos, essas árvores que darão frutos. Nós somos destinados. Né? Somos destinados a isso. Tudo bem que somos um pouco teimosos, que muitas vezes somos aquele burrinho empacado que não quer sair do lugar. Mas Deus tudo sabe, tudo vê. E Ele vai dar um jeito de desempacar a gente. Fala, Edinho. Eu ia falar uma coisa que você já completou. Ó. Com certeza, a gente vai chegar. Vai. Inevitavelmente. Por mais que sejamos atrapalhados nesse caminho, por mais que possamos dar ouvidos a toda a maldade e crueldade que temos em nós. Ou demorar, né? Vai demorar só mais um pouco, mas vamos chegar. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar numa seleção, falar, por mais que você não queira, sinto muito, cara, você vai chegar. Você não quer, mas você vai. Por mais que você não quer evoluir, você vai evoluir. É o nosso
Tipo, ou você vai ou você vai. Fala, Jorge. Ô, Hélio, pegando esse gancho aí, né? Do final do item 11 para o item 12, tudo junto, a gente coloca aí o livre-arbítrio, né? Coloca as oportunidades que Deus nos dá através das vidas sucessivas, o aprendizado mútuo que a gente tem com aqueles que seguem conosco, e a gente entender que a gente precisa colocar em prática, né, Hélio? Não adianta a gente, você falou, a gente demora para poder assimilar. Não tem que começar a entender o que a gente precisa fazer para caminhar, né? Para sair desse ciclo. Até porque, para acompanhar o movimento da Terra, né? Se a Terra está destinada a ser um planeta de regeneração, hoje é expiações e provas, porque nós estamos aqui, porque a gente está de mãos e braços dados ao egoísmo, ao orgulho, né? À vaidade. A gente não entendeu que precisa se afastar deles, né? Deus nos criou simples e ignorantes. Temos a semente, né? Como você falou, vai se transformar em bolota, em carvalho, de acordo com a nossa evolução, com o passar do tempo, com o nosso entendimento desenvolvido, entendendo e praticando a lei de amor e caridade do Cristo, né? Então, a gente precisa trilhar essa estrada, entender isso. Aí a gente vai alcançar o planeta de regeneração que a gente precisa, com seres renovados, né? Mas depende de nós. Aí é aquela questão da reforma íntima, né? Que a gente sempre está conversando a respeito. É o entendimento, é a aplicação do amor ao próximo naquela mais pura significado da palavra, né? E isso a gente já tem que caminhar bastante. Ou se temos, né? Ou se temos que caminhar. Não é pouco não, né, meu irmão? Mas é isso mesmo. E com toda essa caminhada que temos pela frente, toda essa jornada, que numa visão mais restrita nossa, de pessoas encarnadas, fica parecendo que é uma coisa assim, tão inalcançável, tão distante. Distante para nós, que temos essa visão muito curta, que estamos aqui presos na matéria. Mas para o espírito, que é eterno, essa distância só depende de nós. Só depende única e exclusivamente de nós. Das escolhas que vamos fazer para seguir evoluindo, crescendo, ou escolhas que farão que a gente estacione, empaque e fique parado. E quanto mais tempo a gente se permitir ficar parado, mais a gente vai sofrer. Mais a gente vai arcar com essas consequências dessa estagnação. E muitas vezes a gente estagna, né? A gente para, a gente empaca, vem as consequências, e aí a gente quer culpar Deus. Nossa, Deus, você está sendo injusto comigo, porque eu estou sofrendo tanto. Porque eu. Aí a gente vira aqueles personagens de desenho infantil. Agora eu vou denunciar a idade de todo mundo aqui. Quem lembrar desse desenho vai denunciar a idade. Ó vida, ó azar, ó noite, ó... Lip Hard, lembra? Um era alegria, outro era tristeza, né? Só reclamava. Mas nós já passamos por 4 etapas, né? 4 etapas? Mineral, vegetal, animal e hominal que nós estamos hoje. Agora, então nós já caminhamos. Nós já demos uma boa caminhada, né? Mesmo assim, ainda estamos no começo. Mesmo assim, ainda estamos ali. Adolescentes, crianças ou adolescentes espirituais. Né? Que tem muita jornada pela frente, como bem pontuou o Jorge. Temos um caminho longo aí, mas cabe a nós encurtá-lo ou prolongá-lo, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. E aí, ele falou muito bem que é a questão da reforma íntima que deve ser pensada e deve ser lembrada o tempo todo. E nós temos que fazer essa busca contínua, que é uma busca íntima mesmo, uma busca interna. Eu busco a melhorar a mim mesmo, e é o único poder que eu tenho. Eu não tenho poder de mudar a cabeça de ninguém. E ninguém vai fazer isso pela gente, né? Ninguém vai trilhar o seu caminho. Somos nós. Sou eu que tenho que trilhar o meu caminho. Eu posso receber apoio, eu posso receber motivação, Incentivo. Eu posso receber incentivo, mas quem tem que levantar o pezinho e continuar dando passo atrás de passo
sou eu. Fala, Gu. A gente vê também que a doutrina espírita, ela é um exemplo de paciência eterna. Por quê? Cada pessoa, cada mediunidade, cada autoconhecimento, né, tem um germe da essência divina, que a pessoa naturalmente, seja no desenvolvimento mediúnico, ou talvez também no progresso, seguir o caminho do Cristo. O caminho nós já temos, né, que foi mostrado há mais de 2000 anos. Então, se nós tentarmos, ou seja, tirar da tentação, tentar ser uma pessoa melhor, tentação do materialismo, né? Que a gente vê na Gênesis que, para nós um dia conseguirmos ver, compreender Deus, temos que desapegar do materialismo e, assim, fazer o bem sem olhar a quem. E como diz a ministra do Bosque das Águas, confia no amor, porque o amor tudo faz e tudo pode. Exatamente. O amor é o único caminho, como diz Paulo de Tarso, né? Eu não canso de repetir essa frase. Essa frase, para mim, ela é muito forte, muito profunda. Porque a lei de amor, a lei da evolução, é o único caminho. Como a gente está falando aqui, é inevitável evoluir. Por mais que a gente se prenda aos nossos próprios erros, à nossa própria ignorância, vai chegar uma hora que a gente vai cansar de ficar parado. E nessa hora que a gente realmente fala assim, chega, deu. Aí a gente vai dar o passo. Aí a gente vai continuar andando. A gente vai receber a oportunidade de continuar essa jornada. E outra coisa que a gente falou muito importante semana passada, assim, que foi uma presente da espiritualidade para nós, que é uma ferramenta muito inteligente, simples, para a gente praticar e promover em nós essa reforma íntima que a gente está falando aqui, para ajudar a gente a continuar nessa jornada, é você fazer essa reflexão. Olha que coisa mais simples, mas tão perfeita, né? Tão produtiva, espiritualmente falando, moralmente falando. Você analisar o seu dia e falar, eu fiz todo o bem que eu pude. Se você começar a fazer essa autorreflexão, em qualquer situação que você passa, que vem aquela sensação assim, será que eu fiz certo? Em vez de você perguntar se você fez certo, pergunta, eu fiz todo o bem que eu pude? Porque não existe certo e errado. Certo e errado não existe. Para nós que somos imperfeitos, não existe. O que existe é o resultado. Definitivamente, praticamente, o que existe é um resultado. Eu fiz uma escolha, eu fiz uma ação. Aquela ação, aquela escolha, automaticamente vai me dar um resultado e uma consequência. Se o resultado daquilo que eu fiz, para mim, foi bom, tá certo. Se não foi bom, tá errado. Então não é certo ou errado, é resultado. É resultado. Se o que eu faço não está gerando os resultados que eu espero, então eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente para chegar em resultados diferentes e mudar realmente a minha vida, a minha história. Os meus resultados mudando, eu vou me fazer mais feliz. Então, falar, será que eu fiz certo? Não seria uma reflexão inteligente e objetiva. Porque o certo e errado, ele é muito individual, muito de cada um, né? Às vezes o que é certo para mim pode ser errado para a maioria de vocês, ou vice-versa. Então é o resultado. Então, em vez de perguntar se fiz certo ou errado, eu fiz todo o bem que eu pude. Essa decisão que eu tomei, eu fiz bem para mim, eu fiz bem para as pessoas que estão à minha volta, eu fiz bem para o ambiente que está à minha volta, para os seres que estão à minha volta, independente se é homem, animal, mineral, vegetal, né? Eu fiz todo o bem que eu pude. É uma bússola. Se você for parar para pensar, essa pergunta é uma bússola. Ela vai te direcionar para o caminho que Jesus ensinou, que é o caminho da verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente trilha nesse rumo com essa bússola, aí sim a gente vai estar executando o que ele falou no final do capítulo. De sentir essa graça,
sentir essa gratidão e saber glorificar, honrar e agradecer a Deus pela vida que a gente tem, pelas conquistas que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Porque a gente está indo no rumo que Jesus nos ensinou, no rumo da verdade. Né? E isso é muito importante. Pois não? Eu tive um orientador, hoje já está no mundo espiritual, ele nos ensinava a gente buscar fazer uma boa ação consciente mesmo, procurar no nosso dia a dia, fazer uma boa ação consciente em busca, porque as oportunidades, nós somos péssimos observadores, as oportunidades passam e a gente deixa passar pelo fato de não observarmos as oportunidades que vão surgir no nosso dia a dia. Aí ele dizia o seguinte: vocês buscam, vocês observam e procuram fazer boas ações. Ele nem falava caridade, não, uma boa ação por dia. E aí a gente fazia esse treinamento, era interessante. E você, através de uma boa ação aqui, eu me lembro que eu e minha irmã atravessando na rua e vi uma pessoa com dificuldade, uma senhora de idade, nós duas garras no braço da velhinha para atravessar ela na rua. Então, consciente que isso é importante na nossa vida e não perder essa oportunidade, porque aquela que passou não volta mais. Exatamente. Às vezes uma oportunidade nunca mais vai voltar. A gente tem a mania de achar que, não, depois eu faço. Depois eu vou ter outra oportunidade. Nem sempre. Não. Aquela Nem não. sempre. Aquela não. Pode até parecer uma parecida, mas aquela pode ser que não volte mais. Né? Fala, Jorge. Ô, Érico, sobre São Paulo, né, que diz que combateu o bom combate, né? Quero lutar contra si mesmo, que a gente está falando a respeito, né? Tem em mente que a gente tem nosso livre-arbítrio, né? E que a lei de ação e reação funciona. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a minha colheita é obrigatória. Então, quanto mais cedo eu me conscientizar disso, mais cedo eu consigo trabalhar a minha melhoria. Mas a gente tem que ter em mente também que cada um está num momento, né? Cada um está num tempo. Às vezes, aquilo que é escandaloso para a gente, para o outro pode não ser. Vai demorar um pouco mais de tempo para que ele se esclareça. E, às vezes, aquilo para a gente que é normal, para outro já não vai ser, justamente por essa diferença também, né? Devido ao ambiente, à atmosfera que a gente está hoje. Isso aí faz a gente entender o quanto a gente não pode julgar. Por quê? Porque cada um vai estar na sua fase, no seu momento. Às vezes eu estou num momento que eu entendi que, por exemplo, um exemplo muito bobo aqui, mas para a gente jogar na vida prática do que o Jorge falou. Eu estou num momento que eu percebi que o sal faz mal para a saúde. Então eu corto o sal da minha vida e eu aprendo a mudar o meu paladar e a me alimentar sem o sal. E eu me sinto bem com isso, mas eu tenho que entender que as pessoas à minha volta, pode ser que não conseguiram aprender isso ainda. E elas necessitam do sal. Entende? O açúcar, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro caminho que você trilhe na sua vida. Às vezes você já aprendeu algo que as outras pessoas ainda não aprenderam. Por isso do resultado, em vez de certo e errado. Porque para elas, voltando ao sal, para mim é errado comer sal, porque eu sei que o sal vai prejudicar minha saúde. Eu entendi, eu compreendi, eu estou praticando isso. Né? Porém, aquela pessoa ainda não entendeu. E ela sente falta do sabor do sal. Isso é importante para ela. E cabe a mim não julgá-la, porque eu já passei por essa fase. Eu tive uma fase em que eu também comia sal. E eu aprendi a deixar de comer sal. Percebe? Fala, Edinho. Em cima disso que você está falando, né, me veio uma coisa a respeito de julgamento e do que é certo e errado. Uma coisa que parece pesado. Né? Se pegar, roubar é bom? Roubar. Não, né? Claro que, para nós, não. E pro ladrão? O ladrão é. Né? Porque para ele é tirar vantagem. A forma dele se sustentar e para ele pensa, roubei, passei mais um trouxa para trás.
E para ele aquilo está certo. Para a sociedade está errado. Eu não estou falando que é justo. Mas para ele aquilo está certo. Porque ele atingiu o resultado que ele queria. O resultado, o que era o objetivo dele? Roubar. Ele roubou. Para ele está tudo certo. Por quê? Porque ele atingiu o resultado que ele queria. Quando isso veio, eu falei, Não é? Pode chamar. É quando você vê o roubo a nível material, né? Porque existe muita forma de roubar. Ah, sim. Esperança, alegria, Sim. tempo. O vampirismo rouba muito. Tem criança que Né? rouba de roubar. Muita, Esperança. tem muitas formas de roubar. Mas a pessoa que rouba, para ela, tá certo. Para ela, mesmo ela sabendo que a lei, mesmo a lei dos homens é contra isso, mesmo ela sabendo que se ela roubar e for pega, ela pode ser presa, punida por aquele ato. Por que ela, mesmo sabendo que ela pode ter punições, ela faz? Porque na cabeça dela é certo. Você sabe que tem um livro que fala sobre isso? Do Luiz Antônio Gasparetto. Gasparetto? Gasparetto, ele fala o bem maior e o bem menor. O bem menor é justamente esse que a gente julga errado e que o outro acha que está tudo bem, né? Uhum. E ele cita uma situação assim de uma pessoa que entra na casa do outro para roubar, ele está armado, e daí a pessoa reage, ele atinge o outro com uma arma de fogo, e daí ele fala assim, mas eu não queria matar, eu não queria acertar, eu tive que fazer isso porque ele reagiu. Então, de repente, ele consegue tirar a culpa. Tipo assim, a culpa é do outro. Ele que reagiu. A culpa é Se dele. ele não tivesse reagido... Eu não teria feito, né? A culpa é do eu outro. achei isso muito interessante, assim, porque faz com que a gente pare para pensar na condição que o outro está diferente da nossa. Né? Exatamente. Exatamente. E é muito fácil, né? Colocar a culpa no outro. Muito fácil. É fácil Você demais. sabe que essa para mim, o maior aprendizado do Espiritismo. Que a gente aprende as nossas responsabilidades. Né? Isso. Sobre tudo. Então, assim, se a pessoa está roubando, é óbvio que eu não vou achar bom. Claro que não é bom. Agora, aí você vai falar assim, não, mas você tem que julgar, porque a pessoa tem que ser punida. Ela está fazendo algo que é injusto e que pela lei, tanto dos homens quanto de Deus, é um crime. E se eu não julgá-lo, não denunciá-lo para a polícia, ele vai continuar fazendo aquilo. Né? Então, vamos lá. Existe o cumprimento da lei, existe a linha de regras que nós temos que cumprir perante a sociedade, perante a Deus, perante a nossa vida, e existe o nosso mundo interno, que é disso que a gente está falando. A gente está falando das nossas questões íntimas. Consciência, né? Da nossa consciência. Óbvio que eu vejo uma pessoa cometendo um crime, o meu dever de cidadão é relatar à polícia, às autoridades, que está acontecendo um crime, óbvio. Agora, eu apontar o dedo para aquele criminoso, porque ele está cometendo um crime, isso é fato, e julgá-lo, quando eu faço isso, eu estou me colocando numa posição superior a ele, porque não sou eu que estou cometendo aquele crime. Aí eu estou errado. Por quê? Porque nesse momento o orgulho está falando. No momento que eu vejo uma pessoa cometendo um erro, eu me coloco acima daquela pessoa. Eis o X da questão. Eu tenho que fazer minha obrigação de cidadão, de denunciar, de impedir, de fazer tudo que eu posso para impedir injustiças à minha volta. Mas quando intimamente eu vejo a pessoa menor que eu, mais rebaixada, eu olho de cima para baixo para a pessoa, sabe por quê? Eu posso até julgar o ato, mas eu não posso julgar a pessoa.
O ato, beleza, por quê? Porque tem uma regra na sociedade. Mas a pessoa, ela não é aquilo. Ninguém é. O único que é eternamente será, é Deus. Porque ele é a perfeição. Nós não estamos na condição de ser. Não sei se vocês estão conseguindo entender meu raciocínio. Nós estamos na condição de estar. Então, aquele criminoso está criminoso, ele não é Naquele momento. criminoso. Ele está no momento, como o Jorge bem colocou, a pessoa está numa posição em que ela ainda não aprendeu algo, então ela comete erro. Está. Ele está criminoso. Ele não é. Porque quando você fala que a pessoa é alguma coisa, existe aí, neurologicamente falando, uma questão de identidade. Quando você fala que a pessoa, ou que você mesmo é alguma coisa, você está jogando na sua identidade. Você está jogando no seu ser, você está jogando na sua personalidade. Então, jogar na identidade é como se você fosse aquilo e vai ser sempre, porque é a sua personalidade. Eu sou centelha divina. Eu sei. Isso. Centelha divina você é. Pronto. Mas você não é mulher. É. Você está mulher. É. Porque, nessa reencarnação, porque na próxima você pode vir como homem. Percebe? É. A pessoa não é um criminoso, ela está como um criminoso naquele momento. Eu sou uma pessoa infiel. Não, eu não sou infiel. Eu estou numa condição de infiel. E eu vou aprender a ser fiel. Aí sim, quando eu atinjo uma virtude, aí eu posso jogar na identidade. Antes de atingir a virtude, que são as qualidades morais, eu não posso jogar na minha identidade, porque todas as minhas vicissitudes, minhas imperfeições, meus erros, hão de ser corrigidos, hão de ser reparados. Então não faz parte do meu eu íntimo. Porque o nosso erro que nos ajuda, né? A ver o certo e o errado e pegar o caminho. Isso. Porque o nosso eu íntimo é esse potencial divino que a gente estava falando. Essa potência divina é a semente, mas é a semente do carvalho. Ela não vai brotar bambu. Ela é carvalho. Então nós somos criaturas de Deus. Somos deuses, porque somos criaturas de Deus, criaturas divinas, então temos esse potencial divino em nós. E isso a gente é. Sempre será. E pela lei de evolução, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer. Querendo ou não. Emburrando ou não, não aceitando ou não, vai acontecer. Né? Vai acontecer. É a mesma coisa. Eu não acredito em Deus. Não importa. Eu sou ateu, graças a Deus. Deus está ali cuidando. A pessoa não acredita nele, mas ele está ali. Eu tenho um amigo Né? que ele é ateu. Né? E aí uma outra pessoa falou, não, mas pô, espera um pouco, né? Tem que ter muita fé para ser ateu. Não é fácil ser ateu. Tem que ter muita opinião. Fé para ser ateu. Né? Porque se você, como ela falou, nós não temos, a gente perde muita oportunidade porque a gente não tem o olhar para enxergá-las. Observação. A nossa observação ela é muito curta, muito restrita e limitada. Então, Deus está nos mostrando a presença dele o tempo inteiro. Nós é que não sabemos enxergar. E o ateu Né? tem uma coisa bem interessante também, né? Eu não sei se você está falando do ateu, mas eu conheço assim uma pessoa que é ateu, que é uma pessoa maravilhosa, super caridosa, super, sabe? E daí eu penso que quantas pessoas que a gente conhece, né? E até a gente mesmo, que tem religião, que está no seu espírito todo dia, né? Que acredita em Deus e não faz nem a metade. E de repente não tem ainda aquela, como fala, aquela desenvoltura para praticar o bem. Exatamente. Não enxerga coisas, julga. Isso. E várias outras coisas. Né? Quantos matam em nome de Deus? Quantos cometem latrocínios, crimes hediondos em nome de Deus? Aí a história que não te deixa... Está acontecendo agora.
Tem uma guerra acontecendo agora por causa disso, né? Por causa de ideologia, por causa de religião. Pelo menos quando nessa encarnação o cara se diz ateu, eu conheço também vários que faz caridade, mas eles fazem a caridade, ou boa ação, ou pouco importa o nome, e eles não fazem barganha. Eles não falam, não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar a salvação. Exatamente. Eles não ficam barganhando com Deus. Eu faço pelo simples prazer de fazer. Ou seja, faz a caridade verdadeira. Aí ele faz a verdadeira que nós não podemos. Eu vou fazer porque eu não quero ir para o inferno, eu vou fazer porque eu não quero ir dentro do céu. Ele não faz essa barganha. Ou seja, ele não está sendo hipócrita, como a maioria dos que acreditam em Deus são, né? Que fala que faz tudo, faz atrocidade e põe a conta no colo de Deus. Põe a conta em Deus. Vamos, então, à leitura de hoje, iniciando o item 12. Complementando, então a gente já, quando a gente fala alguma coisa, a gente já arruma uma dívida para Deus. Deus lhe pague. Não está correto. Boa. Eu já não dou Excelente. Eu falo, Jesus te abençoa, Deus te abençoa. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Cara, eu que fiz a conta e ele que vai pagar, porra. É lógico que ele vai pagar, ele é meu pai. Eu sou herdeiro dele. Sou herdeiro dele, ele é meu pai, ele paga. Eu falo, você faz, né? Aí é muito fácil, né? Mas a senhora, hoje é 29. Vai pagar muito, tá bom. Jesus não Vamos lá. Homens, ainda está no item que fala sobre o orgulho, né? É o item 12, mas ainda dentro desse assunto, né? Do orgulho e a humildade. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem inculpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com orgulho? Essa frase ela é impactante. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Outra frase impactante. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar, por regra invariável de vossa conduta, a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Gente do céu! Esse parágrafo aqui dá uns estudos para um ano. Olha só, primeira coisa, ele fala da lamentação. Primeira reflexão que a gente tem que fazer. Lamentação. Ó dia, ó azar, ó vida. Fica nesse padrãozinho. Fica com esse comportamento. Lamenta muito a sua vida. Quem sabe ela não vai piorar um pouquinho mais. Porque quando você lamenta, você está buscando sofrimento. Por quê? Você está se conectando ao sofrimento. Você está diante de um problema. E você lamenta, você reclama, você está focado no problema. Clama 2 vezes. Tudo aquilo que você foca, cresce. Tudo aquilo que você coloca a sua atenção e coloca todo o seu foco, ele aumenta. Faz um teste. Vou dar um para casa para vocês. Chega em casa, você pega um objeto qualquer, um objeto pequeno, um anel, um brinco, uma plantinha. Chega na sua casa, pega um objeto pequeno e olha fixamente para aquele objeto. E fica ali, fixa ali, uns
uns 20 minutos, vocês não têm ideia do quanto esse objeto vai crescer e o quanto de detalhes você vai perceber dentro desse objeto. É impressionante, você vai indo para o micro. A sua atenção, e não é olho, não estou falando de visão física, a sua mente começa a focar tanto ali naquele pequeno objeto que você vai é como se você desse um zoom, sabe? Que você pega o celular e aumenta a tela, você faz assim. A sua mente, ela vai focando naquilo, você vai vendo detalhes, vocês vão se espantar do que vocês vão ver. Faça isso para você ver. Então, provando fisicamente que tudo aquilo que você foca cresce, aumenta, expande. Então, se você está lamentando, é porque você está focando no problema. Você está fixo, pensamento fixo, no problema em si. E quando você faz isso, ele fica maior que você. E aí você vai reclamar. Aí você vai pedir esse problema 2 vezes. Reclamar é isso, é pedir 2 vezes, né? Chamar 2 vezes, clamar 2 vezes. Isso acontece às vezes quando a gente está com problema, a gente está muito angustiado com aquela situação, e aí de repente acontece alguma coisa que tira a nossa atenção, a hora que a gente volta, às vezes o problema está resolvido. Tá? Ou então tá fácil de resolver. Tá na Porque cara você de mudou o seu resolver. foco, você tirou aquele olhar fixo ali naquele problema, desviou sua atenção, sua visão mudou, de repente fica fácil de resolver. Você sai do problema, né? E aí ele fala, por que você lamenta se a causa das suas dores é culpa sua? Inevitavelmente, vocês, eu, todos nós, todos os problemas que estamos enfrentando agora, nós buscamos esses problemas através das escolhas que nós fizemos ontem. Pode ser um ontem, bem ontem, ou pode ser um ontem próximo, né? Mas nós não passamos aquilo pelo qual nós não merecemos passar. Tudo na vida, no universo, é questão de mérito. Então, se eu estou passando por algum problema, seja qual for esse problema, ele é apenas o resultado, a consequência obrigatória das escolhas que eu fiz, como o Jorge estava pontuando agora há pouco. A escolha é sua, mas a consequência dessa escolha é obrigatória. Mas mesmo se a pessoa estiver bem, tudo para ela parece que, onde que ela toca, igual diz, né? Vira ouro. Isso, vira ouro. Tudo que ela faz dá certo. Por quê? Por quê? A regra vale para qualquer lado. Né? A regra vale tanto para o lado do sofrimento, quanto para o lado da bonança, da recompensa. Por quê? Quando você está diante de uma situação boa, você geralmente é grato. Então você se sente bem e se sente grato. Você se sintoniza com coisas boas. Então, obviamente, você vai estar sintonizando com coisas boas, se conecta com essas coisas boas e atraindo essas coisas boas. A lei de ação e reação. Isso é a lei de Newton. Lei de Newton, né? Não adianta ninguém É isso. E é verdade mesmo. É isso. mesmo. Né? Não adianta Ação e ninguém reação. invejar, porque aquilo que a pessoa está passando naquele momento, de positivo, ela conquistou. Ação e reação. Ou seja, tudo é mérito. Eu estou bem? Mérito. É a lei do retorno. Eu estou mal? Mérito. Mérito. Não adianta eu querer culpar o outro, a gente estava falando de culpa, culpar o outro, porque o fulano fez isso, por isso que eu fiz aquilo. Não adianta eu jogar a culpa no outro. Não adianta eu jogar a culpa em Deus. O que eu tenho, o que eu faço, o que eu sofro, o que eu vivo, tudo é mérito. Mérito. Se eu estou bem é porque eu mereço. Se eu estou mal, é porque eu mereço também. Fala, Jorge. Seu Jorge. Ed, e assim, o pensamento é força criadora, né? Se eu tenho bons pensamentos, tenho atitudes boas,
aqueles que pensam, que convivem da mesma forma que eu, com o mesmo pensamento que eu, eles virão até mim. Conquanto que se eu tenho pensamentos ruins, maldosos, ou mesmo de depressão, e deixa a minha energia cair, também virão esses para mim também, né? Assim trabalha, né? Então é por isso a bonança, ou às vezes a tristeza excessiva, de acordo com a minha casa mental e a porta aberta, né? É isso aí. Pensamento tem um poder criador. Exatamente. A gente falando isso ontem, né? Você pensa atrás, né? Tudo que existe na sua vida começou aonde? Você está onde você está, porque um dia você quis estar onde você está. Eu moro na minha casa, que eu moro hoje, porque um dia eu quis ter uma casa. E eu quis ter uma casa em determinado bairro, que tivesse numa condição XYZ, e eu trabalhei, e eu conquistei, lutei, e hoje eu moro na casa que eu queria. Ah, eu tenho um determinado bem, ou eu vivo com determinada situação, em determinado lugar. Tudo começou aonde? No desejo, na vontade, na ideia, no pensamento. E depois se tornou realidade, né? Então, ou seja, a gente mesmo que molda o mundo que a gente vive, a nossa própria vida, com os nossos pensamentos. Então, lamentar é focar no problema e aumentar o problema. Agradecer é focar na solução e aumentar o júbilo, as recompensas que você está vivendo. Fala, Lauro, você levantou a mão? É que assim, se você está com o problema, não vê a solução, pede ajuda para Deus que vem. Deus e os nossos amigos espirituais, eles sempre dão apoio para nós, né? Então, aí você sai do ciclo, né? De lamentar, de se revoltar, quando você busca oração, busca Deus. Aí você consegue achar a saída, né? Exatamente. Se eu estou num problema, e ao invés de me conectar à lamentação, reclamação, injúria, culpar o outro, eu buscar a solução e pedir ajuda a Deus com a oração e a pessoas que estão à minha volta, que eu confio, essa ajuda vai chegar. Ela vai aparecer. Eu tinha uma frase que eu usava muito, eu uso ainda. Todos os momentos que eu me vejo numa situação complicada, desafiadora, eu lembro dessa frase. Aí eu falo, Deus proverá. Confia nisso. Deus proverá. Na época a gente passou uma situação muito difícil lá em casa, mudança de emprego e tal, e a gente estava situação bem desafiadora. E conversando com a Cris, e ela, meu Deus, como é que vai ser agora? E agora? Como é que a gente vai fazer? Eu segurei no ombro dela e falei, calma, Deus proverá. Não deu uma semana, um cliente antigo me procurou, fiz um contrato e a minha vida encaixou. Sempre aparece. Quando você está pronto para enxergar as oportunidades, elas sempre aparecem, e aí você vai saber aproveitá-las. Deus proverá. E eles mandam... que melhora também. Hora que melhora, excelente. E eles mandam... vem muito a nível da intuição, né? A espiritualidade nos auxilia muito através das intuições. E esse mesmo orientador meu dizia, olha, a intuição ela é feminina. Se você questionar, ela vai embora e não volta mais. Então, vem a intuição, seja de imediato, seja partir. Ou seja... Não falar o quê? Se você falar o quê, já foi. Ou seja, escuta e obedece, calado, rápido. Sim, é rápido. Viu, homens? Homens casados. Por isso que ela é sábia, né? Essa é uma lição de relacionamento, tá? A intuição, quando vem... Por isso que a intuição é a mais sábia. Ela mais sábia. É feminino, ó. Escuta a mulher, fecha o bico, ouve e obedece, calado e rápido. Se você quer ter paz na sua vida. Não, Jorge? A última palavra é da mulher. A última palavra não, é do homem. Eu discordo assim. Sim, senhora. A última palavra é do homem.
Sim, senhora, vou fazer agora. Pois Pode deixar não. comigo, pois não. Perfeitamente. Exatamente. É do homem a última palavra. Então, mas isso é fato. A intuição, ela é... Ele é rápido. Isso é muito sério que a senhora falou. Ela é um relance que vem, se você não está atento para observar e para captá-la, você não... Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo uma vez, foi tão clara, que aí eu falei assim, larga de ser burro e passa a ouvir agora. Mas é uma coisa muito boba, mas vocês vão ver como é clara a intuição. Eu estava voltando para casa do trabalho, final de tarde, e eu tinha um documento que eu tinha que levar para uma tia minha assinar. Essa tia minha mora a uns 4 quadras da minha casa, um pouco para frente da minha casa, no mesmo bairro que eu moro. Então eu tinha que passar na frente da minha casa para ir na casa dela. A hora que eu dobrei a esquina da minha rua, e eu, lembrando que eu tinha que ir levar o documento para ela assinar, veio a intuição para mim, foi no anjo da guarda falando, não precisa ir lá, que ela não está lá. Veio isso na minha cabeça. E eu, teimosão, né, burro empacado, vou, o que é isso? Como assim? Como é que eu vou saber que ela não está lá? Você foi lá ver. Eu briguei comigo mesmo, ou seja, com o meu anjo de guarda, coitado, né? Estava tentando me ajudar. Fui. Adivinha. Cheguei lá na porta da casa dela, bati, esperei. Sabe onde ela estava? Na minha casa. Sabe, um exemplo bobo para a gente ver o quanto a gente ignora e deixa passar despercebido avisos e essas intuições que vêm, que são avisos, que são ajuda da espiritualidade, do anjo guardião, que estão ali cuidando de nós, às vezes, nas coisas mais corriqueiras do dia, que você menos espera, vem. Basta você estar atento para perceber. Basta você ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para sentir. Jesus falou isso. Então, né? Jesus disse isso. Basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Então, se você prestar mais atenção nas intuições, você vai se dar bem. Ali é bom. O caminho ali é bom. Mas toda vez que você... E isso é uma outra prova, né? Para a gente encerrar. É uma outra prova de que quem dá as costas somos nós. Para os nossos protetores, nossos anjos guardiões, espíritos que estão ali nos auxiliando, pode ser até familiares, amigos. Deus, somos nós que damos as costas, porque Ele está ali, eles estão ali cuidando de nós o tempo inteiro. Aí o que a gente faz? Os burrinhos empacados, dobra a orelha para não escutar, né? Fixa o olhar num caminho só, não quer saber, não quer ouvir, não quer... E só dá cabeçada, só cai nos buracos, só tem problemas, e começa a vida de hard, né? Oh, vida. Recebi uma mensagem essa semana que dizia assim, fique atento aos sinais da vida. Deus não usa palavras para te responder o que você pergunta. Excelente. Nossa, eu achei assim, fantástico. Excelente. Eu vou repetir, não sei se o pessoal da internet ouviu. A Maria Angélica disse que recebeu uma mensagem que fala assim para ela. Fique atento aos sinais da vida. Deus não usa palavras para comunicar com a gente. Sinais da vida. Quantos sinais a gente passa desapercebido, né? Quantos sinais? Infelizmente, a gente precisa encerrar. Ainda tem um segundo parágrafo que a gente leu que ele não comentou, mas a gente vai comentar na semana que vem, que é muito importante. Tem frases absurdas e poderosíssimas sobre orgulho. E só para deixar um gostinho de quero mais aqui, né? Essa frase que ele falou, o orgulho é a fonte de todos os vossos males. Todos. Ele não disse da maioria, ele não disse de uma parte, dos seus males. Ele disse todos. Quando a gente fala tudo, é tudo. A gente vai dar uma refletida sobre isso semana que vem, tá?
sobre essa questão do todos os males. Joana de Ângeles tem uma frase, o Cláudio vai lembrar aqui comigo, que ela fala: a causa de todas, também ela usou a palavra todas, a causa de todas as doenças está na mente. E aí eu linko com o que o Jorge falou. A mente é um potencial criador. E aí dá para você entender por que as doenças, a causa delas está na nossa mente. A gente vai falar mais sobre isso semana que vem. Como é bom aprender, né, gente? Como é bom refletir um pouco e aprender com esse mestre que a gente tem, que mesmo não estando fisicamente entre nós, está presente na nossa vida. O poder da presença dele é absurdo. O ensinamento dele é tão forte, tão preciso, tão certo, né? Um caminho tão certo em direção a Deus, que a presença dele está firme ainda na nossa vida até hoje, mesmo 2024 anos depois. E a gente ainda, os burrinhos empacados, teimando em não querer ouvir ele, né? Teimando em não querer seguir o que ele nos ensinou. Mas a gente vai aprender. Sem exceção, né, Edinho? Querendo ou não, a gente vai aprender. Até que nós temos a eternidade, né? Temos. Mas aí que tá, né? Aí eu não vou ficar eterno. Sabe qual que é a melhor parte disso? Deus não tem pressa Nenhuma. Aí eu. O problema é que Deus não tem pressa. Mas quando a gente está lá na lama, no buraco, no sofrimento, a gente tem pressa de sair. Aí dá uma pressa para sair dali, não dá? Então é melhor evitar de cair. Para que esperar cair? Para querer sair. Né? Mas a gente espera cair. A gente é tão teimoso que cai para poder querer sair. E aí quando a gente está lá, a gente não quer nem saber de eternidade. Quer se livrar daquilo rapidinho. Muito bem, pessoal. Então vamos nos preparar para o encerramento. Convido você agora novamente, trazendo o pensamento a Jesus, a agradecer mais uma vez. Vamos agradecer agora a Ele, a esse grande mestre que sempre nos ensinou e vai continuar nos ensinando enquanto necessitarmos dos seus ensinamentos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais do que esse mestre quis nos ensinar. Aos nossos mentores espirituais, por trazer sempre as boas intuições e inspirações para que possamos entender de forma mais clara possível cada um dos ensinamentos compartilhados. Por também nos inspirar as perguntas e as reflexões que fazem com que a gente aprofunde ainda mais cada uma dessas lições, aprendendo de forma concisa e clara cada uma delas. E eu particularmente agradeço a cada um de vocês, sem exceção, que estão aqui comigo mais uma vez, nessa busca por Jesus. Busca tão importante para as nossas vidas. Por confiar e estar comigo nessa jornada. Sejam vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão aqui no virtual, e todos vocês que estão aqui espiritualmente para compartilhar comigo esse momento. Eu agradeço a cada um, sem exceção. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós voltamos a irradiar aquela nossa luz interior, que é a nossa luz própria, que faz parte da nossa própria essência. Irradiando essa luz, envolvendo todo o ambiente com ela, nós vamos nos conectando profundamente uns aos outros.
formando essa linda, abençoada, magnífica corrente de luz, que nos permite trocar sensações, impressões, trocar sentimentos puros. E nessa conexão, nessa corrente de luz, que também nos liga à espiritualidade aqui presente, também nos liga a Ele, nosso grande amigo e mestre. Nós vamos nos curando, nos refazendo, e uma sensação de plenitude vai tomando conta de nós por inteiro. Como se tivéssemos sido agraciados com o medicamento que precisamos, tanto para o nosso corpo físico, quanto para nosso espírito, quanto para a nossa mente, nossa alma. Isso vai nos refazendo, nos energizando, nos restabelecendo. Troca que cura. Sinta a cura tomando conta de você em cada parte sua. E nessa corrente maravilhosa e abençoada, nós usamos do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, para levar essa corrente de luz em direção ao alto, ao firmamento, direcionando essa luz ao alto, onde lá os nossos guardiões do planeta, esses grandes espíritos de luz que fazem parte do exército do Cristo, essa pleiade de espíritos gigantesca que cuida do nosso planeta, as irmãs de Maria, devotadas, trabalhadoras do bem, que eles possam receber essa nossa luz e possam potencializar essa luz com o seu amor próprio, com a sua luz própria, devolvendo para o planeta em forma de chuva de bênçãos, gotas de esperança, que possam atingir todos os nossos irmãos em humanidade, que possam atingir nossos irmãos que estão nas zonas de guerra e de conflito, que sofrem com o desespero do terror da guerra, que possam atingir nossos irmãos que estão em situações de vida ou morte, prontos já no momento para desencarnar, com doenças incráveis nos hospitais, que possa levar essas gotas de esperança aos nossos irmãos que passam pela maior pandemia que já assolou o planeta, que é a pandemia da depressão e dos transtornos mentais. Que possa atingir os nossos irmãos lá do sul, nossos conterrâneos, que ainda estão lutando para reconstruir depois da tragédia que eles enfrentaram, na verdade ainda estão enfrentando. Eles tenham, através dessa chuva de gotas, esperanças, de luzes e esperanças, a força para reconstruir, para recomeçar. E em especial nós pedimos os nomes da nossa lista de orações. E cada um desses nomes também receba um conforto, o acolhimento, o amparo de Deus. David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal, Walter Marcelo, Sônia Beatriz, Walter Simão, Marta Maria Gonçalves, Ana Clara Franco, Patrícia Beatriz, Isabel Aparecida, Eduardo Porcati, Vicente de Paula, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula Santos, Roberta Cristina, Cláudio Roberto, Antônio Martins, Hilda Maria, Antônio Dias da Conceição, Marcela Natália, Denise Aparecida, Antônio Dias, Ronaldo Sérgio, Carlos Henrique Gonçalves, Maria Margarida, Luiz Carlos Ramos, André Oliveira, Giovana Aparecida, Lívia Selma Lacerda, Durval Cardoso, Alessandra Farnese, Marco Eduardo, Paulo Henrique, Ivânia Mosquen, Maria Aparecida, Joana Rodrigues, Luiz Carlos Rodrigues, Carlos Henrique de Paula, Maria das Graças,
Daniel José Fernandes e Ângelo Magno, nossos irmãos desencarnados, Denir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcia Valeriano, Miriam Maria, Estite Lima, Aparecida Donizete, Antônia de Oliveira, Maria Cecília, Eurípides Fernandes, Cíntia de Oliveira, Benedina de Oliveira, Júlio Cândido Ferreira, Selma Jaqueline, Marcos Fernando, Davi Thomas, Reginaldo Rodrigues, Vinícius de Souza, Isidoro Cavalcante, Iralma Carleto, Maria do Carmo, Maria José, Sebastião de Almeida, Iralma Carleto, Elide Freitas e Olavo Pereira de Melo. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis. Em vossa sabedoria acreditaste dever a forças de nossas mãos pelo desafio do sofrimento ou da doença. Constai, nós os suplicamos, um olhar de compaixão sobre os teus lábios, e dignai-vos pelos bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviar. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo para os corpos, consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. Que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isto também passará. Feito de hoje, isto vai passar. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, das bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus possa nos amparar, nos proteger, nos abençoar hoje, agora, sempre que assim. Muito bem, pessoal. Quem quiser continuar aqui com a gente vai fazer agora a leitura das psicografias recebidas hoje. Boa noite a todos. Tudo bem? Vamos lá. A conexão fluídica acontece pela confiança, primeiramente. A arte da escrita acontece por uma leve inspiração. Então, não force algo que aconteça tão naturalmente na sua vida. O esforço é necessário e benéfico. Mas o desespero e a angústia não pode assolar seu coração. Estava com dificuldade, então peça ajuda. Não tenha vergonha em pedir auxílio. Não se desespere, pois o auxílio vem, de uma forma ou de outra. As suas ações e intenções no bem e nas suas escolhas só dependem de você. A cada centelha no esforço maior requer uma disciplina. Faça o seu melhor sempre, dentro de sua capacidade evolutiva. Se não conseguir, rogue ao Pai. Solicite um amigo ou o familiar. Está desesperado com a vida? Procure uma atividade benéfica, um exercício físico. Queres conversar? Procure um psicólogo ou um conselho com alguém sábio. Uma terceira opinião de alguém de fora do cenário. Pode fazer enxergar uma situação que tu não consegues ver. Se não tiver ninguém ao seu lado, aquieta seu coração, não no problema, e sim numa inspiração sutil para a resolução daquela situação. Nunca estará sozinho.
Desligue de tudo e escute o seu coração. Por mais pesado que seja a tua carga energética, seu cansaço mental, limpe sua mente com um bom banho, um descanso e desconecte do mundo. Nem que seja por um instante. Procuramos soluções no desespero. Mas, como a vida é sábia, tudo tem que ter um planejamento coerente. Vá lá, aprende a lidar com o seu problema, com alegria. Se desesperar ou se angustiar, te trará mais sofrimento e não resolverá, acho que, deixa eu ver aqui. Nossa, eu troquei a minha letra aqui, acho que ainda, né? Resolverá nada. Não resolverá nada. Tem hora que é necessário aquietar seu coração. Calma, vai dar certo. Tire esse medo, tire esse desespero e viva a vida com leveza. Até na turbulência do mar ou no ventaval é necessário para o refazimento do ambiente. Como diria aqui no centro, isso passa, esse problema irá passar. Só basta acreditar. Acredite em você e acredite no Pai. Se esforce, tenha disciplina e trabalhe. Não reclame, clame para o bem e todas as angústias passará. Irmão Cláudio. Nossa. Não falou nada do que a gente falou aqui, né? Não, Nada, né? sopraram nada. Essa mensagem aqui, essa outra, ela é mais uma chamada de atenção. Eu acho que é interessante para todos, para a gente observar como que a gente lida com a vida. As tribulações da vida são passageiras. Não se deixa levar pelas correntes maléficas do desespero, pois o que fica é uma alma perdida com doenças mentais profundas, manchas perispiríticas e doenças mentais e cargas fluídicas pesadas. Uma interação energética com irmãos em situações diversas, com pensamentos maléficos. Outros, com sua carga de dor, se atraem a essas vibrações. Nossa, deixa eu ver aqui. Vale a pena? Será que vale a pena sentir assim tão miserável? Não preocupe com o futuro, e sim suas ações. São reflexos de sua essência, de sua alma. Cadê o poder da sintonia das vibrações energéticas no bem? Então, mude. Se necessário, haja agora, antes que seja tarde. Sempre. Deixa eu ver. Sempre. Ampare o mês no seu brilho e não se sinta derrotado. Tipo, mostre o seu brilho e não se sinta derrotado. Pois tu és filho de Deus e tem responsabilidade com você e todos ao seu redor. Logo, faça boas escolhas. Ore, descanse a mente, o corpo e volte a trabalhar. Quer mudar o mundo? Então muda você. A caridade é uma prática admirável que se deve ser praticada a todo momento. O mundo será um lugar melhor. Quando as boas pessoas saírem do seu comodismo e começar a ajudar seu próximo, seja no trabalho, seja na casa, seja na vida. Ora, não espere chegar ao além-túmulo quando possa fazer o bem hoje. Não espere a executar seus sonhos quando hoje você possa planejar para dar seu primeiro passo. A vida passa e no final colhemos o que plantamos. O bem de bons frutos, não plantar nada ou estragar a terra. Então são essas três opções: o bem de bons frutos, não plantar nada ou estragar a terra, pois
de proteção do plantio, plantar o mal não frutifica e só prejudica. Como se fosse uma erva daninha que cresce e suga a colheita alheia. Tem hora que é necessário retirar a planta danosa para florescer aquele que está sendo sugado energeticamente. Então, cabe a você, agricultor, colocar a mão na massa e escolher a boa semente. Arar, regar, fazer um plantio e colher os bons frutos. E retirar a erva daninha, ou deixar a terra perecer, crescer o mato e perder a colheita, pois por sua inadimplência, isso mesmo, inadimplência. Reaja e decida com sabedoria. José. Aí fez um desenho aqui, gente. Dá para ver? Tem um desenho de leve num luar aí. Uma lua. Isso vai dar para o pessoal ver. Aqui, ó, gente. A leveza da vida não precisa de pressa. Tudo a seu tempo na providência divina. Você no controle da vida. Nós no auxílio fraterno. Deus sempre presente em vossos corações. Sonhe, ame, sorria e viva. O amor começa em você. Se ame, depois ame o seu próximo, mesmo aquele que está ao seu lado. Não importa as suas intenções. Não desperdice nenhum tempo da vida. Faça render cada minuto com sabedoria, Gustavo. É isso, gente. Muito bom. Hoje foi só mais desenho. Teve dois que escreveram. Saber artística. Ai, que coisa maravilhosa. Uma coisa que eu gosto. Você vai, né, Edinho? Querendo ou não, vai. Não. E aí, depois eu vou mostrar o desenho dessa escrita aqui. E as coisas, às vezes, são duras. O desafio é confiar. E acabei destruído. Só agora estou me reerguendo. Júlio. Aí fez esse rosto. Rosto do Júlio, gente. Aí teve essa moça. Ó. É a de ontem com batom diferente, né, Cris? Faz isso. Parece, né? Parece a de ontem. Parece que outra diferente, eu falei. Aí teve essa. Mas tem outra diferente aqui, Cláudia, ó. Outra moça, ó. Eu acho que a Cris está treinando para fazer retrato falado. Já tô falando. Os olhos lindos. Esse aqui, a barba era para ser marrom, mas aí saiu roxo. O problema é a luz, gente. A luz lá dentro. É diferente a cor. Tá parecendo um anjinho. Parecendo um anjinho. Outra mulher. Tô falando que ela tá treinando para fazer retrato falado. E aí teve esse aqui que falou assim, ó. Trabalhos e força são duas coisas diferentes, mas poderiam andar juntas. A luz do teu caminho está dentro de você mesmo. Ame e se ame incondicionalmente. Seja para sempre o melhor, o bem. Aí fez esse desenho. Tadinha bonito. Aí teve esse. Uma flor. Não pode faltar essas, né? A flor não pode faltar. A flor essas coisas diferente. horrorosas aí. É. E por último, desenhou esse. Outra moça, gente. Outra moça. Essa vez sem batom. E é isso? Tem coisa aí? Não, folha aqui não. Pessoal, então é isso. A gente encerra aqui hoje agradecendo a Jesus pela oportunidade. Eu agradeço a cada um de vocês, viu? Jesus abençoe. Semana que vem, se Deus quiser,
a gente está aqui.